quase todo dia um podcast diferente do Clube Arte 7. Fala galera, e aí, tudo bem? Mais um episódio do Clube Arte 7 para vocês, e hoje um episódio mais do que especial, sobre um assunto que creio que quase todo amante do Brasil de cinema já quis saber, que é como produzir, que é as impressões sobre o nosso cinema, sobre o cinema nacional. E hoje uma mesa recheada aqui. Fala aí, Abud, belezinha? Belezinha, e aí galera? E o William. Boa noite, amantes da sétima arte. Vinícius. E aí galera, boa noite, tudo bem? Eu, Marco, e falando aqui com o nosso convidado de hoje. Desde já agradecido demais pela tua presença, Thiago, aqui. Sei que tá correria esses dias para você, mas obrigado mesmo por vir. Thiago Rocha, aqui com a gente. Fala pessoal, e aí, valeu pelo convite também, e vamos hoje de papo aí sobre cinema, um assunto que interessa muita gente aí, e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bacana aqui hoje. Então vamos que vamos, e eu já queria trazer o início do tema aqui, que é as nossas impressões, cara, sobre o cinema nacional, assim. É um assunto delicado, porque todo mundo que gosta de cinema sabe que é uma mistura de sentimentos quando se trata de cinema nacional, assim. Tem gente que não gosta, tem gente que ama, tem gente que futuca pra achar o que gostar, tem gente que odeia pelo básico que acha no cinema, assim. Eu já conversei muito com o Vini sobre isso, por exemplo, tem gente que se isola do cinema nacional, assim, apenas com, sei lá, Até que a Sorte Nos Separe, que tá passando no cinema, mas não vê os filmes nacionais que concorreram, por exemplo, ao Festival de Berlim. Sabe que são um cinema de ponta, um cinema reconhecido por todo mundo. E a gente sabe que o cinema brasileiro tem qualidade. A gente sabe que ele tem algo a dizer desde o seu início, desde quando bebeu muito na fonte europeia e se construiu por isso. E a impressão que eu tenho mesmo do cinema pessoal é que tem muita coisa boa. Eu gosto do cinema nacional, só que é difícil de achar, porque não há valorização. E a segunda é que as pessoas não procuram da maneira que deveria procurar, assim. Não se interessam da forma correta sobre o cinema. E essa é a minha impressão, e eu queria que a gente falasse sobre isso nesse decorrer aqui, nessa primeira parte do nosso podcast. E tá aberto aí na mesa aí, para quem quiser comentar primeiro. Eu acho que a política, a palavra certa não é política, mas a forma que nós vemos o cinema brasileiro hoje, ela é muito complicada. Tanto artisticamente falando, quanto financeiramente falando. O cinema brasileiro hoje, além de uma arte, ele é um lugar onde você tá para ganhar dinheiro. Pelo menos nos filmes que vão pro cinema hoje do Brasil, na parte de humor, por exemplo, Até que a Sorte Nos Separe. São comprados, né? São filmes que são feitos para ganhar dinheiro, porque sabe que o público tem público para isso. O público brasileiro é mais focado em filmes de humor. Ou seja, o cinema brasileiro hoje é um cinema de humor. Os filmes que bombam são os filmes de comédia. E como o Marco falou, os grandes filmes, vamos dizer assim, os grandes filmes que bebem na fonte europeia, que são filmes mais, vamos dizer assim, cult, menos valor de mercado, menos vendíveis, eles ficam à margem do cinema em si, do público, do grande público. Por esse ciclo estar fechado só com filmes de humor, só com filmes mais que não tem a característica uma característica mais aberta ao público. Eu acho que nesse caso aí é meio que assim, o cinema nacional não é nem o que é um cinema de humor, é um cinema que ele é consumido no humor, assim. Sim. Ele é um cinema amplo que fala sobre tudo, só que o humor é o que mais predomina. É o que mais vende. É o que mais vende, isso, exatamente. Eu nunca fui muito próximo do cinema brasileiro assim, mas eu sempre tive uma dúvida, entendeu? Por que a gente foca tanto em fazer tudo direcionado pra nossa realidade? A gente não tenta algo um pouco mais surreal, um pouco mais diferente? Tipo, pra variar um pouco. Porque o cinema, quando você sai da sua realidade, você tem uma amplitude imensa, assim, de coisa que você pode criar. Você tem toda a liberdade criativa do mundo, entendeu? E a gente fica preso somente a representar a nossa realidade em diferentes épocas, por exemplo. De diferentes formas. Isso, né? Também, o Vini tava falando sobre a questão do humor e tal. Me veio à cabeça a questão também do preconceito que se tem um pouco com o cinema brasileiro. Sim. Você chega assim em uma sala de cinema,
onde tá o cartaz e olha ali e você já fala, pô, que filme é esse? Ah, é filme brasileiro, eu não vou assistir. Tem um pouco desse preconceito ainda, Sim. entendeu? Eu acho que vem um pouco a respeito de como as pessoas elas foram meio que instruídas ou inseridas ou até mesmo educadas audiovisualmente falando com um padrão mais norte-americano, né? Então a gente tem a Sessão da Tarde, que, por exemplo, é um programa da Rede Globo que é aberto, né? No canal aberto, e a gente vê que raramente passa filmes nacionais. E principalmente há décadas atrás era mais raro ainda. Então é meio que o padrão norte-americano que predomina, né? Em muitos países, mundialmente falando, ele meio que engessou outras formas criativas de serem, de terem também o mesmo sucesso a nível de difusão. E isso, na minha opinião, atingiu um pouco também a questão da autonomia do cinema nacional. Então, às vezes, as pessoas nem sequer assistem a um filme. Tem gente que nem assiste o filme, mas já diz que é ruim. Então é complicado, isso na verdade é um preconceito, né? As pessoas muita gente não conhece a qualidade do cinema nacional. E eu acredito que tem muitos artistas de qualidade aqui no país, sim, Demais, cara. e que infelizmente não consegue chegar à grande massa por questões políticas, por questões econômicas, por questões até mesmo de distribuição mesmo, que é um mercado muito complicado, né? Entrar nesse circuito comercial. Mas eu acredito que atualmente a gente tem tido uma melhora significativa, né, na produção nacional, não apenas técnica, mas também a nível de aceitação, né, assim, da população nacional. Tem uma parte que a gente está, de um livro que a gente está lendo agora na faculdade, que tu falou dessa educação, né, de audiovisual que a gente recebe, dessa influência que a gente recebe. E a gente está vendo um pouco na faculdade agora a influência da cultura, não, da educação do consumo. Aí se a gente fosse adaptar aqui, fazer uma espécie de paráfrase com o cinema aqui, a cultura, a educação do cinema norte-americano que pauta a nossa cultura de cinema nacional, assim. Querendo nós ou não, o cinema lá, ele é mais bem visto, ele é mais valorizado e recebe mais investimentos, então, querendo ou não, o enredo do filme pode ser não tão bom, mas a qualidade de produção dele é maior. Então, mais industrializado, isso, né? né? Resultado final, E, né? então, e isso como a gente fez assim, então o cinema nacional não é bom, porque às vezes nem a qualidade técnica dele não se equipara com o que eu cresci vendo na Sessão da Tarde, ou então aquele filme blockbuster que eu fui ver nos cinemas semana passada. É uma realidade diferente, né? Que a gente está acostumado, a gente é educado como o Thiago disse, a gente é educado a uma qualidade cinematográfica muito grande, a norte-americana, que passa na Sessão da Tarde. Quando a gente vai para o cinema ou tem um contato com um filme nacional, às vezes a qualidade nem é tão diferente. Não é nem tão baixa, mas como o William falou, o próprio preconceito já cria essa barreira. E às vezes realmente a qualidade é um pouco inferior pelo fato de lá ser um país que está muito à frente do Brasil com relação ao cinema, de qualidade técnica, de investimento, de própria educação para se ir ao cinema, que dificulta um pouco as coisas aqui no Brasil. Eu só queria voltar ao ponto onde o Thiago falou sobre a valorização. Eu concordo, é como se aqui no Brasil tivesse a questão também da meia-culpa, né? Falta um pouco de valorização, até de nós mesmos. Do exemplo na Sessão da Tarde, raramente passa um filme nacional. Pô, a gente mesmo poderia estar valorizando, a Globo poderia passar mais filmes nacionais, por exemplo. Acho que também parte da gente, da nossa cultura. Fala, não, pô, o cinema brasileiro é bom, olha esse filme, olha isso. Tem gente que cobra, cara, do governo o investimento, mas nem consome, tá ligado? Tem cinema não, tem filme brasileiro que tá aqui no cinema, ele passa uma semana em cartaz e vai embora. E é bizarro, enquanto os outros passam um mês, assim. Uma coisa um exemplo bem direto e claro disso foi o filme Bingo. O Reis das Manhãs, se não me engano, Reis das Manhãs. Muito bom, inclusive. É, muito bom. Tem uma história interessante, quando eu fui assistir esse filme, eu não esperava nada. Eu assisti meio por acaso, eu entrei no cinema, vi o cartaz, aí eu falei, pô, um filme de brasileiro de palhaço. Eu não tinha visto o trailer, não tinha visto nada. Aí eu falei, deve ser uma merda.
Aí Ó, o preconceito. o preconceito, aí, exatamente, hipocrisia. Aí eu cheguei, entrei na sala de cinema, tinha 3 pessoas. Cara. 3 pessoas pra assistir o filme. Se eu não me engano, a gente assistiu esse filme Foi, junto, eu cara. e Marcos. Ao menos A gente tinha o cinema é teu. 5 Três pessoas na pessoas. sala do cinema. Tinha 5 pessoas, comigo e Marcos 5. 5 pessoas, cara. A Bizarro. gente sentou e o filme começou. Foi um dos melhores filmes que eu já assisti, um dos melhores filmes nacionais que eu já assisti na minha vida. É um filme maravilhoso, uma puta direção, uma direção de arte muito boa. Nem parece que é um filme nacional. O Vladimir Brista, ele destrói na atuação. E foi, Mas isso aí, acho- mas observa o que tu acabou de falar, nem parece um filme nacional. É uma parada já enraizada Sim, na é, nossa Você é rodou isso. preconceito, É isso. velho. E nem, Você não vai é no nem só um automático mesmo. filme que é melhor, um dos melhores filmes nacionais que eu já assisti, como o Vinícius falou. Cara, foi um dos melhores daquele ano de maneira geral, velho. sim. Foi um filme filmaço, muito bom, assim. Um filme muito bom. Foi E cotado aí- pro Oscar. Foi cotado pro Oscar, só que pra variar, né, a academia aqui só faz besteira, então... É. É. Tem dessas. Mas voltando aqui o negócio rapidinho que a Bud falou, sobre Criar um universo um pouco mais criar surreal. um universo diferente. Isso é legal, velho. Thiago é um cara que trabalha com os temas que não nem é somente o que a gente aborda bastante, que é drama, né? A gente produz bons dramas. Vi algumas obras tuas e você aborda outras coisas. Religiosidade, né? Você aborda religião, essas coisas do sobrenatural também. Eu acho que ninguém aqui na mesa consegue responder esse questionamento de Abud melhor que você, assim. Tu acha que falta o quê pra produzir algo mais surreal? Algo como um blockbuster mesmo, assim? Aqui. Fantasia. Cara, assim, eu acho que quando você tá fazendo um projeto novo, você tem que colocar na pauta tudo que você vai ter de pró e contra para que esse projeto possa ir à frente, né? Eu sou roteirista. Eu apresento o argumento do meu filme e aí eu tenho que conseguir convencer as pessoas a investir. A gente ainda tem uma insegurança muito grande dessa questão do investimento mesmo. Então, eu acredito que alguns tipos de gênero, eles assustam. Porque você não sabe se vai fazer sucesso ou não. Ser o primeiro é muito mais difícil, né? Ou iniciar, ou tentar estabelecer uma nova perspectiva, mesmo narrativa, dentro de um cenário onde prevalece, como o Vinícius falou, o humor, ou prevalece o drama. Ser o primeiro nesse esquema aí não é fácil, né? Então, acho que às vezes as pessoas tentam jogar um jogo mais seguro, né? Mais adapta, seguro. no caso. Isso. A zona de conforto, né? O que garante ali, né? Sim. A gente viu, por exemplo, essa série A 3%, que na verdade foi feita para o piloto, né? Eles queriam conseguir um apoio para produzir todo, não conseguiu. O piloto fez sucesso na internet e aí, alguns anos depois, eles conseguiram vender para Netflix. E os números dessa série, a série mostra uma perspectiva que nunca foi mostrada no Brasil, por exemplo, né? Que é uma sociedade pós-apocalíptica nacional, né? A gente não tinha nenhuma referência parecida com essa dentro do país, a nível de narrativa. E a série foi um sucesso. É um sucesso ao ponto de o ano passado estar entre a série de língua estrangeira mais vista da Netflix, né? E aí a Bianca, uma das atrizes que compõe o elenco, falou que muita gente no Brasil assiste a série em inglês, mesmo que ela foi gravada em português com a voz real Bizarro. dos atores. E eu achei muito louco isso, né? Mas é justamente isso, como eu te falei, a galera tá muito presa a isso ainda. Mas eu acredito que essa nova geração de cineastas que está crescendo hoje em dia, fazer cinema tem se tornado muito mais democrático, entre aspas, porque os aparelhos técnicos estão sendo cada vez mais acessíveis, né? A gravar um filme, a gravar um curta. Então, a tendência agora é a gente ver a galera que começou filmando lá com aquela câmera de celular mesmo, começar a fazer curta, começar a crescer e quem sabe a gente consegue fundamentar, criar uma base mais forte na produção cinematográfica e ter novas histórias para contar em outros perfis, outros gêneros, não só jogar esse perfil que a gente está acostumado a ver. Thiago tocou em um ponto que é a questão do investimento. Na prática é muito difícil também, né, essa questão do investimento aqui no Brasil. Assim, tem os editais, né, mas são bastante concorridos e você precisa ter um portfólio. Por exemplo, se eu for começar a minha carreira, eu quero conseguir um edital, se eu tentar um edital nacional e eu não tenho um prêmio,
já vai ser complicado para eu conseguir o apoio, porque vai ter outra pessoa que já foi indicada em vários festivais, já ganhou vários prêmios, né? Então, começar sempre é muito difícil, né? Contudo, eu acho que a porta de entrada para você conseguir se firmar na indústria cinematográfica é festival. É fazer curta, é longa ou média e se inscrever em festival. Tem milhares de festivais. Eu estou em um grupo de WhatsApp que são cineastas do Brasil todo. E esse grupo, pra você ter ideia, eles têm uma quantidade fixa de pessoas que não pode ser a mais. De tanta gente que tem no grupo, né? Já é como se fosse o limite. E aí as pessoas ficam em fila de espera para entrar no grupo. E esse grupo posta links de festivais em todos os países. E tem muitos festivais mesmo abertos. Então, ser visto hoje tem sido mais fácil também. E, eventualmente, quanto mais visto você é, mais crédito você consegue obter, tanto para conseguir patrocínio quanto para se inscrever em festival. Falando como o Thiago abordou um pouco mais sobre essa questão e o William trouxe, questão de patrocínio. Realmente no Brasil isso é muito difícil, você conseguir patrocínio, como o Thiago falou. Às vezes a gente quer contar uma história um pouco diferente, uma temática diferente ou um enredo diferente, e isso prejudica. Não a história em si, mas quem vai investir. Como o Thiago falou, o medo ele é presente o tempo inteiro. Porque as pessoas que querem investir, elas querem um retorno. Não vamos ser hipócritas de falar que o cara vai investir e não quer um retorno financeiro, ele quer. Então, quando você apresenta uma história muito diferente, muito conceitual às vezes, existe o medo por trás de falar, eu vou investir nesse filme, será que ele vai me dar um retorno? Será que eu vou ganhar alguma coisa com ele ou vai ser um fracasso total? E eu vou me acabar. Falando um pouquinho mais sobre o que o Thiago disse de editais. Realmente, existem muitos editais, mas como o Thiago disse, são muito concorridos, você precisa ter um currículo muito bom. E muitos deles não oferecem nem 10% do valor que é necessário para se fazer um filme. Um exemplo que nós podemos dar aqui é o Procultura de Feira. O Procultura de Feira oferece hoje 20 mil para se fazer um filme. O Procultura ele nos ajuda muito. O Procultura ele é muito importante para fomentar o cinema na cidade e a cultura. Só que, sejamos claros e objetivos, 20 mil não dá para fazer um longa-metragem. 20 mil é um valor irrisório para você fazer malmente um curta. Então, ainda existe muita dificuldade nessa questão de patrocínio, de você saber ou tentar dimensionar, ou até os próprios políticos e as próprias leis, dimensionar a quantidade necessária de dinheiro para se fazer um filme. É todo um contexto político para chegar nesse ponto, assim. De um comerciante, por exemplo, Sim. liberar um patrocínio para você, assim, mesmo que você o conheça, sabe? Sim. E é tão cultural, politicamente se falando. Por exemplo, recentemente a gente teve uma polêmica com um filme do Wagner Moura. O primeiro Marighella, isso. Sim. O primeiro filme dele, que ele falou que não usou a Lei Rouanet, mas ele usou um outro fundo de setor. Só que a galera Privado, né? Setor privado. falou muito sobre a Lei Rouanet. Lei Rouanet, Lei Rouanet, Lei Rouanet. Não existe nem sequer um conhecimento específico sobre o que é uma lei de edital. Sobre o que é uma lei de incentivo fiscal para você produzir um filme. E aí nós temos políticos que fomentam isso. Aí acaba a sociedade não valorizando a cultura do cinema, porque às vezes cinema não é cultura. Não sei o que Cinema é para considerar cultura direito para esse povo. E é um negócio muito complicado você entender um negócio desse assim. Porque realmente é um negócio instalado na sociedade. É politicamente se falando, é uma cultura enraizada. Eles não conseguem pensar que, nós vamos investir em alguém para ele produzir uma arte, sabe? E é muito complicado. A gente passou por isso, não foi, Vini? E o Sim. William também, com encontros e conexões, por exemplo. Aqui em Feira a gente precisava de alguns comércios para abrir as portas pra gente gravar dentro. E a gente não diz nem dinheiro. A gente não pede nem nenhum apoio financeiro. É apenas, eu preciso do seu espaço pra gravar uma cena do meu curta-metragem. E patrocinar. Patrocinar não. Apoio cultural. E mostrar a marca. Isso, nós vamos expor a mostrar marca. a marca. Nós vamos Só por uma cena, velho. Só por uma cena que nós vamos gravar lá dentro. E já foi extremamente difícil. Extremamente difícil. A gente teve que rodar... Marco até pode falar que a gente teve que rodar 7... Acho que foram 7 supermercados. A gente teve que rodar em feira 7 supermercados pra conseguir gravar em um. A gente conseguiu uma gravar... cena de 30 minutos, cara. A gente conseguiu 30 segundos, na real. A gente conseguiu... Segundos, minutos. 30 minutos? Pra gravar sim, inteiro. Foi, gravar inteiro. Eu tô pensando na cena final. Na cena final. A gente conseguiu gravar no supermercado Barreto, que é ali na João Duval, ali, descendo pra rua.
em direção à Rocinha, a gente conseguiu gravar nesse supermercado. Então a gente correu atrás de muitos comerciantes e existe esse preconceito enraizado que o Marco falou. Antes de tudo, eles falam, pô, por que eu vou ganhar emprestando o meu espaço para um filme? Eles não pensam na projeção de marca deles, na possibilidade na publicidade de festivais, de futuros festivais que a marca dele vai estar sendo exposta. Então eles só querem saber mesmo... até acho que é até uma questão cultural. Em feira, a propaganda prototípica, né, do compre mais barato, compre aqui agora. Então, até isso influencia muito na questão do comerciante feirense. Ele quer ver o resultado na hora, ele quer algo mais tátil. Ele não quer algo a longo prazo e nem muito pensativo, assim, muito conceitual. Ele quer algo mais direto. Quando eu tava na escola de cinema lá em Nova York, a gente tinha que fazer toda semana um curta-metragem. E como eu não moro lá, né, eu não tinha muitos contatos assim das locações que eu queria gravar. Mas eu tinha uma cena que eu queria gravar num restaurante e ficava bem numa praça, assim, próximo da Times Square. E aí eu queria... É um restaurante, assim, meio fino, assim, né? Aí eu fui lá, pedi um e-mail. Eu nem botei fé, né? Eu mandei e-mail para o dono, perguntei se eu podia gravar uma cena lá e tal. Falei da escola que eu tava estudando. E aí eu fiquei muito surpreso, porque o cara me respondeu no mesmo dia. E o cara falou, a gente apoia produções, a gente apoia produções culturais e ainda mais por fins educativos. Pode vir gravar aqui de tal horário. E aí o cara ainda deu até as bebidas pra gente usar na gravação. A diferença aqui. Se fosse aqui no Brasil, É complicado. Nem respondeu o e-mail. 2 semanas pra responder o e-mail e falar não. E olha lá se responder. Isso acontece aqui em Feira, inclusive, né? A gente tá fazendo a produção do filme Porque Eu Te Amei. E às vezes não é nem pra pedir o lugar pra gravar, porque a gente já conseguiu gravar no lugar. E a gente quer só a logo da pessoa pra poder colocar no filme. Pô, é a tua logo que eu quero botar pra te patrocinar a tua marca. E aí eu mando e-mail pra pessoa, a pessoa caga pra mim completamente. Eu falo, tudo bem, ok então. É um negócio muito complicado. difícil, é muito complicado isso. Mas em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, existem leis também bem rígidas em relação a possibilidade de gravação em locações de lugares públicos. Sim. Então existem alguns... Tudo é muito, muito organizado, né? Você tem que estar usando um monopé, sabe? Não pode... tem que ser uma câmera. Aí fala o tipo de câmera, tudo. É muito bem específico também, porque como é um país que produz tanto, ia virar bagunça também, né? Existem até sites onde você pede autorização para usar a marca da polícia, onde você paga. Tudo muito... É porque lá é muito industrial, né? O mês passado eu fui na Warner Bros. E aí eu fiz o tour lá, visitei os estúdios, né? E aí lá a gente viu as cidades cinematográficas, os filmes que estão sendo... A gente viu os estúdios onde gravou Aquaman, enfim, alguns filmes que saiu esse ano, saiu ano passado. Mas é tudo muito... Uma pessoa pega o roteiro, a outra pessoa pega o roteiro e faz o breakdown. A outra pessoa faz do breakdown, passa pro produtor, outra pessoa passa do produtor, produção executiva, sabe? Um produto muito passa pela mão de centenas de pessoas, tipo McDonald's, assim. Mas a coisa acontece, né? E acontece bem feito, né? Eu acho que a gente aqui no Brasil ainda tem uma dificuldade, por exemplo, eu não consigo uma locação real, eu também não consigo em Feira, nem em Salvador, achar um estúdio que eu possa montar uma estrutura interna de uma casa, por exemplo, e que eu possa alugar isso para um dia, que seja um valor aceitável, né? Então, é muito caro produzir cinema no Brasil quando você quer uma estética ou uma qualidade técnica mais rebuscada. Você tem que ter um recurso muito maior para você conseguir alcançar os resultados que se espera. Sim, Thiago, você acabou de terminar de produzir um filme, Porque Eu Te Amei, e fez esse curso de cinema nos Estados Unidos. Queria saber, assim, algo em relação à produção que você fez aqui no Brasil, tem o costume de fazer aqui. E quando você chegou lá e foi produzir, você falou, nossa, véio, como isso aqui é mais fácil, véio, a diferença é absurda. Eu acho que uma coisa que pesa muito para mim, que estou aqui em Feira de Santana, é conseguir mão de obra. Pessoas que possam desenvolver as tarefas na equipe técnica. E até porque a gente também não tem muito... A gente não tem uma escola, assim, na cidade, né, de cinema, né? A gente tem em Cachoeira, tem uma galera que vai pra lá,
Mas falta muito network, assim. A galera que é boa tá trabalhando com produção de publicidade e propaganda. E essa galera, o tempo deles é muito apertado. Eles estão produzindo o tempo todo. Então é muito complicado entrar num projeto que vai gravar 6 meses. Para eles, não é totalmente fora da realidade se eles gravam uma peça audiovisual em 1 dia, 2 dias, no máximo 3, né? Eu acho que já nos Estados Unidos eu tinha uma facilidade de entrar numa rede social de cineastas ou de atores, até para os atores que eu queria para os filmes que eu estava gravando, não conhecia ninguém lá. E aí eu conseguia os atores, até sem cachê mesmo. Lá tem muito, todo mundo quer ser ator. Tá? Então a galera se inscreve mesmo, vai mesmo, aparece. Né? O povo quer participar, quer aparecer. Então isso é uma coisa que, ao meu ver, é um pouco complicado para mim que estou aqui em feira. Que a diferença é isso. Complicado. É complicado. Mas assim, eu também tenho uma ajuda de... Eu tenho uma ajuda de alguns amigos que, mesmo que não são formados em cinema, que nunca fizeram o curso, mas têm boa vontade, né? Para querer ajudar, para querer participar. Então a gente acaba ensinando a pessoa, né? Para fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem que corrigir e tal, mas é um trabalho de fomentar, né? É um trabalho de gerar, né? Em outras pessoas isso. Gerar outras pessoas o desejo de fazer também, né? Quando eu conheci o Vinícius foi meu aluno no workshop de atuação para TV e cinema, mas ele sempre ficava muito atento à produção, o que rolava, né? Como é que gravava, como é que editava, como é que... Ele sempre tinha até chato, né? Era até chato. Só quem conhece sabe, né? Conhece um pouquinho só. Só um pouquinho. Mas aí hoje o cara tá fazendo os trabalhos dele, já tá se inscrevendo aí nas paradas aí, tá aprendendo, tá crescendo. E eu acho que quando eu comecei também, eu gravei um curta-metragem para uma matéria da universidade. E depois daquele filme eu falei, velho, eu quero fazer isso todo dia. E aí eu fiquei louco, assim, para aprender mais, para estudar e eu não tinha ninguém aqui que pudesse acompanhar comigo, assim, né, para me ensinar, me ajudar, assim. Então, a gente vai para tutorial, a gente vai para YouTube, pra galera que curte cinema e quer aprender. Tem muitos cursos livres também, online. Tem um programa muito bom chamado Masterclass, que você paga uma taxa de $90 para você fazer um curso. Você recebe um certificado internacional com ícones do cinema. Ou você paga uma taxa de $180 e aí você tem direito a fazer 4 cursos dentro dessa área, com 4 professores diferentes. É um investimento, mas vale a pena, né? Entre um desses professores tem o Martin Scorsese, né? No Masterclass. Só deixar claro. E é isso que eu falar, a internet tá aí, né, velho? Essa é a melhor era pra você aprender alguma coisa dentro de casa. Todo mundo tem um pouco. É o querer e a internet. É uma aula a cada vídeo do YouTube lá. É quase... Só uma coisa rapidinho. Por exemplo, tu falou que tem vários caras que trabalham na publicidade, assim, que normalmente é um caminho muito feito, né? Por quem se forma em cinema, enfim, ou então que tem aptidão maior por isso. Pra um cineasta viver só do cinema, eu já ouvi muita gente falar que é loucura, tipo aqui no Brasil, que é pedir pra passar fome. Qual é a tua opinião sobre isso, assim? Tu que é formado em cinema mas trabalha com outras coisas. Se fosse pra tu trabalhar apenas com cinema, era viável? Tu acha que é viável no Brasil fazer isso? Depende de onde você tá, né? Morando em Feira de Santana, eu acho bem complicado. Até em Salvador também, eu acho um pouco complicado. Se você estiver vivendo no centro de produção cinematográfica, eventualmente você talvez não consiga viver só de cinema. Talvez você tenha que fazer novela, talvez tenha que fazer série, né? Mas sempre no meio, né? Mas aí você vai ter que estar aberto para fazer um pouco de tudo, né? Até que você chega a um momento na sua carreira que você possa escolher que trabalho você vai pegar e tal. Mas acredite, tem gente que vive de edital. Tem muita gente que faz cinema que vive de edital. O cara que é aprovado no edital de 1 milhão, 1,5 milhão, ele consegue trabalhar, ele consegue, sei lá, durante 1 ano e meio, 2 anos, produzir esse filme e se sustentar, né? E aí, com esse filme, ele já consegue outras coisas pro próximo. E essa galera, eles se inscrevem em todos os editais, né? Então, como eu falei, é uma porta mesmo para quem quer viver disso. Mas também tem a questão da sorte, né? Não é só talento, né? Você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas. Tem que dar a sorte de pegar um roteiro bom. Tem que dar a sorte de pegar um elenco que destrua na atuação. Então, é uma coisa que não dá muito para uma pessoa só determinar o sucesso do produto, né? Tem a questão também da sorte, que infelizmente ou felizmente... Tá aí. Tá aí, né? E vai mudar a vida de algumas pessoas ou não.
Tem que usar a sorte. Mudando um pouco de assunto, eu gosto muito de desenhar e eu acabo tendo que absorver um pouco pega um pouco de inspiração em várias outras obras, conceitos. Eu gosto muito de arte conceitual, entendeu? Universo alternativo, eu gosto bastante. Como é que acontece essa inspiração para você construir suas obras? Eu sou muito visual, né? Na verdade, minha memória é fotográfica. Então, a minha inspiração para escrever, a priori, ela começa de uma forma muito, muito certa. Assim, eu sei quando eu tô inspirado para escrever, mas eu não escrevo até eu sentir que é a hora de começar a escrever. Então, até uma história, até ela vir pro papel, eu passo um período ainda imaginando, remoendo, vendo coisas, buscando referências, até que eu pare para escrever. Mas quando eu escrevo, já vejo o quadro, já vejo a cena, já vejo o storyboard, já vejo o mood da cena, a coloração. Só não consigo ver o cenário, porque eu gosto de imaginar como vai ser. Então eu não sei como não sei ainda o cenário, então às vezes fica um pouco obscuro na minha mente. Mas eu acho que o processo criativo ele acontece de forma muito particular. Cada artista tem o seu modo de criar, de trazer coisas do nada. Agora existe uma coisa também, existem pessoas que elas acham que são criadoras ou compositoras, mas na verdade elas só fazem reproduzir o que elas viram, e meio que de forma inconsciente, né? Na verdade tem até uma frase que diz, né, nada se cria, tudo se copia, né? De fato a gente bebe de muitas fontes e tal, mas a gente também consegue ver alguns trabalhos, algumas obras audiovisuais que você fala, cara, o cara bebeu descaradamente de tal filme, isso aqui eu consigo ver, sabe? É meio complicado conseguir criar uma coisa conceitual, conseguir criar uma coisa original, ainda mais com tanto filme saindo todo dia, né? Quem sabe você não pode entrar aí também para ser um novo cineasta. Desenho e cinema tem tudo a ver. Normalmente eu gosto muito de associar aquilo que eu tô vendo no momento e criar um conceito alternativo. Eu gosto de modificar as coisas, entendeu? Uhum. Tipo, se eu tô assistindo, digamos, uma série Star Trek, eu pego tudo aquilo que eu vejo e crio uma paisagem totalmente nova, totalmente alternativa àquilo, mas usando os mesmos detalhes, os mesmos traços, os mesmos elementos, entendeu? Eu gosto de transformar as coisas, no caso. Eu queria saber se você tinha esse negócio também de querer transformar o universo ao seu redor, entendeu? Ao seu gosto. Uhum. Eu gosto da ideia de que o cinema pode ser uma arma de discussão, de formação socioeducativa e uma ferramenta de mudança do mundo, né? Mesmo que seja só para aquelas pessoas que vão estar ali naquela sala de cinema. Para mim, isso me interessa muito. Recentemente eu assisti o filme The Hate You Give, que é O Ódio que Você Semeia. E é um filme que traz uma temática de preconceito racial, né? É um filme muito bom, mas o filme levanta uma discussão, cara, que você fica a semana toda pensando naquilo, sabe? E aquilo muda algo em você de alguma forma. Então eu acho massa como o cinema, como as artes em geral, né? Tem um poder de transformar a vida das pessoas, de mudar, de fazer pessoas refletir sobre coisas que talvez elas anteriormente não tinham interesse ou não tinham desejo em discutir. Uma coisa que tu falou que eu queria pegar esse gancho, que é sobre o reproduzir determinadas inspirações. Por exemplo, como eu conheço um pouco da tua filmografia, dá pra ver que, logicamente, você se formou nos Estados Unidos, então você bebe da fonte de lá. E tudo que a gente consome é quase tudo americano. Por exemplo, e nas tuas obras a gente vê um pouco da estética americana, assim, sabe? Algumas ambientações que são americanas. Então, sobre esse limite, até onde vai esse limite, assim, de você se inspirar numa realidade que é de lá pra trazer pra cá? Nesse teu processo, pra gente estar finalizando aqui. Cara, assim, eu sou um cineasta em formação, então eu tô aprendendo muito, ainda tenho muito para aprender. Então eu com certeza não me considero um artista completo, e esse é o que? Esse talvez seja meu 7º filme, mas com os curtas que eu já fiz e o outro longa. E a gente aprende muito no que a gente faz. E quando a gente volta pra ver, você fala, o que foi isso que eu fiz? Eu vou excluir isso da minha vida, vou jogar fora.
Mas é o processo de aprendizagem, né? E eu acho que, de fato, como eu tive essa formação nos Estados Unidos, isso me influencia muito na minha forma de... Principalmente na minha direção de fotografia, né? Me influencia bastante. Contudo, gravando o filme em Feira de Santana, eu tô ansioso para saber o que é que o povo vai sentir ao ver o filme, porque o filme tem uma linguagem... No trailer já nem parece feira, tá ligado, né? O pessoal fala, Isso é muito eu só ouvi isso. Não É isso parece que eu tô feira. louco pra saber o que é que o povo vai achar quando eles verem a cidade vista de um olhar nunca visto, ou talvez não tão visto, né? E eu acho que eu tô tentando mostrar a nossa cidade, nossa cultura, nosso espaço, o lugar onde a gente se identifica, né? Através das lentes, mas quero trazer uma coisa poética, uma coisa que possa tocar o coração das pessoas. Mas eu acho que eu preciso me desvencilhar um pouco mais da minha ligação com os Estados Unidos. Embora o meu sonho é voltar para lá, né? E eu tô indo agora para Nova York de novo em dezembro, fazer um outro curso na New York Film Academy. Agora eu vou fazer um curso de atuação. E para mim, como diretor, isso é muito bom, né? Ser ator e poder aprender a dirigir outros atores, porque às vezes no set de filmagem você fica sem saber como puxar a energia, como puxar a emoção que você quer para um ator que não está respondendo a um estímulo que você está dando para ele, né? Mas vamos ver, né, o que vai acontecer aí na minha vida. E, inclusive, aproveitar aí para falar para a galera conhecer, né, procurar conhecer um pouco sobre o Porque Eu Te Amei, né? Não sei quando é que a gente vai... até quando estaremos em cartaz, né, aqui em feira, mas é uma obra que foi feita com qualidade, com amor, e não é perfeito, né, mas eu me orgulho do resultado que a gente conseguiu alcançar, dados 18 mil que a gente conseguiu lá no Procultura Suados e 18 mil. Tanto dinheiro que a gente tira do nosso bolso para fazer isso, mas vale a pena, cara. Vale a pena. E só pela forma como as pessoas receberam o trailer, os ingressos já estão praticamente esgotados. O povo quer ver, né? Gerou alguma coisa, né? E a gente tá fazendo história, né? Na cidade. Então, eu acho que isso é válido. O nosso tempo, infelizmente, tá chegando ao fim. Mas antes de passar a bola para Marco, para ele poder finalizar esse episódio, eu queria só que o Thiago fizesse mesmo um convite pro pessoal, apesar que eu não sei que dia que esse episódio vai ao ar, mas meio que fazer um convite, falar primeiramente onde é que o filme vai estar em cartaz e meio que falar um pouco mais sobre... Fala aí como vai ser esse filme pra deixar na... Dá uma sinopse aí pra gente. Só pra finalizar. Cara, dar uma sinopse é a coisa mais difícil pra mim. Do mundo. Você não sabe. Também, velho. O trailer me demorou muitas horas para eu fazer aquele trailer. Muitas horas pra eu editar Eu não conto, será que eu vou falar tudo? Eu não sabia o que é que eu ia fazer aquilo. Eu não tinha um roteiro, eu não conseguia escrever um roteiro para o trailer. O segundo trailer, eu tive bloqueio criativo. Porque o primeiro foi tão bom que eu não sabia se o segundo ia vir no mesmo nível. Eu não podia ser... E também não podia entregar muita coisa da história. Mas é isso, né? O Porque Eu Te Amei, ele tem uma temática voltada à discussão sobre a violência contra a mulher, né? Violência doméstica. E a gente acompanha a vida de Denise, uma adolescente de 13 anos que ela sofre um ato de violência severo logo no início da sua adolescência. E isso faz com que essa adolescente ela se transforme psicologicamente, as suas atitudes, o seu meio social, tudo isso muda, né? E as pessoas ao redor dela começam a perceber que existe algo estranho nela. E a forma dela de se expressar através dos desenhos. Então, a partir disso, a forma dela de tentar ser ouvida no mundo é desenhando. E quando a família dela descobre que ela passou por esse fato, a gente vai entrar num julgamento muito louco, onde várias pessoas vão ser apontadas como culpado e inocente. E cabe a você Não fala decidir demais, não, Thiago. quem vai ser culpado. Não fala muito, não. Deixa no ar, deixa no ar. É isso aí. Então, a gente vai estar em cartaz de 28 a 31 de março, né, no Cine Cerca, lá no Outlet. É uma sessão única. De 2019, caso você veja em 2022. Oh my gosh. É isso mesmo. E como a gente já está tendo esse sucesso de vendas, é provável que a gente volte em cartaz de novo na próxima quinta. A gente entrou na quinta, finalizando domingo. Na quinta seguinte, a gente entra de novo para mais uma temporada que a gente tomara não que sabe sim, agora. tomara que sim. Torcendo aí e vamos comparecer geral, galera. Eu já tô com o ingresso na mão aqui. Todos nós estamos aqui. E galera, é isso aí, velho. Despedindo aqui de mais um episódio. Galera, obrigado demais pela participação aqui a todos vocês. E Thiago, muito obrigado de novo, velho. Agradecido demais por ter vindo aqui, pela atenção. E quanto à audiência aí, até a próxima
E é nóis, bons filmes. Valeu! Valeu. Quase todo dia um podcast diferente do Clube Arte 7.